Falando sobre a queda dos anjos, bom, eu falei para vocês que o primeiro problema é justamente esse: cada anjo caiu por si mesmo. Ou seja, os anjos eles não foram tentados de fora por um outro ser. Cada anjo gerou a sua própria queda, cada um abandonou o posto de ocupação que estava. Esse foi o primeiro momento. O segundo é o seguinte: além de eles caírem, abandonarem o posto, eles começaram a assediar o reino de Deus. Quer dizer, eles começaram a usurpar, querer ocupar outros postos, outros lugares. E houve guerra de anjos, guerra nos céus, guerra de potestade contra potestade, principado contra principado, poderes contra poderes. Começaram a acontecer guerras entre os anjos. E esses anjos eleitos de Deus, eles acabaram por vencer. Tanto é que o apóstolo Judas e o apóstolo Pedro diz que Deus os aprisionou em prisões eternas, tirou eles de cena. Tão perigosos esses anjos eles são, tão perigosos, que eles não puderam continuar soltos. Porque qual que era a missão dos anjos caídos? A missão deles é destruir o mundo, o cosmos. A ira deles é contra o cosmos, contra as ordens da natureza. Quer dizer, eles querem agora usar os poderes que eles tinham sobre o vento, o ar, a água, a terra, o sol, o fogo, a lua. Eles queriam usar os poderes que eles tinham contra o reino de Deus, contra os anjos que não se rebelaram. E por causa disso aí, Deus os aprisionou em lugares eternos, escuridão eterna, e atormentados, tá bem? Eles não estão simplesmente no cárcere lá, aguardando, esperando. Não, eles estão sendo atormentados de dia e de noite para não ter o que pensar. Senão eles recompõem as suas próprias forças. Estão isolados, tá? Estão em penitenciárias de segurança máxima da eternidade, em isolamento total. Não está um anjo grudado no outro, não. Está cada um na sua cela, cada um aprisionado no seu próprio lugar. Uma vez que aconteceu todas essas rebeliões, os anjos de Deus eleitos que não pecaram conseguiram vencer essa guerra, Deus os aprisionou. Aí vem a segunda parte. Deus continuou organizando ou reorganizando a ordem da natureza, é assim que chama. Ou seja, ele teve que pegar os anjos que ficaram com ele e distribuir as funções. Você tomava conta de uma, agora você vai tomar conta de duas funções. Por quê? Uma terça parte desses anjos caiu. Se é uma terça parte, significa que ficou ali duas funções para um anjo só. Deus foi distribuindo, ou redistribuindo, reorganizando. Mas teve um desses anjos que ele não se rebelou na primeira vez. Esse anjo era um querubim, chamado Lúcifer. Lúcifer é aquele que é o portador de luz própria, que brilhava mais do que todos. Ele não participou desta primeira das rebeliões, as primeiras sedições, essa luta contra o mundo, contra o cosmos, contra as ordens da natureza. A queda de Lúcifer é de outra natureza, é outro tipo de queda. Ezequiel, profeta, diz que foi por vaidade e por orgulho que ele caiu. Vaidade porque ele quis ser por si mesmo. Isso é vaidade pura. Ele exaltou-se a si mesmo. E por orgulho também. Orgulho porque ele julgou que ele não tinha que mais servir a Deus. Então o que é o pecado do Lúcifer? Vaidade, que é o primeiro ponto. Vaidade, ele achando que ele é autossuficiente, ele basta a si mesmo e que ele é melhor do que todo mundo. E orgulho, porque ele não quer se sujeitar a Deus. Bom, com isso começou a acontecer a queda do diabo. Só que a queda do diabo, ou de Lúcifer, ou de Satanás, que são os três nomes mais conhecidos dele: demônio, capeta, Beelzebul, chifrudo, tinhoso, isso aí é apelido. Os nomes bíblicos é diabo e Satanás, ou até mesmo Lúcifer. Bom, a queda dele não foi assim. A queda dele foi gradual, gradativa. Ela veio acontecendo, e ela tem uma outra característica diferente desses anjos que já estão aprisionados. Qual que é? Ezequiel diz que na multiplicação do comércio dele é que ele caiu. Ou seja, ele conseguiu transferir a vaidade dele
para outros anjos. Como? Eu acabei de dizer, anjo não é passivo de tentação. Cada anjo tem que cair por si mesmo. Só que o diabo, ele tem uma sutileza que ele cerca em volta. Quer dizer, ele não vem aqui e faz você pecar e o outro pecar. Não, ele é o tentador por natureza. Ele vem em volta, ele vai seduzindo em volta, ele vai assoprando, jogando ideia. É isso que Ezequiel diz: na multiplicação do teu comércio. Ele foi propondo para os anjos, ele foi assoprando para os anjos. Pegando aqueles anjos que já estavam meio, né? Não, querendo fazer. Pegou os anjos mais fracos, né? Mais fraco? Não, a gente não pode dizer que pegou os anjos mais fracos. A gente pode dizer o seguinte: que ele, na verdade, ele montou um exército dos melhores anjos que tinha. Os melhores, não são os mais fracos, tá bem? Ele realmente ficou nas patentes dele. Só que, como eu disse anteriormente, cada anjo foi caindo por si só na sua própria casta. Este anjo querubim, o Lúcifer, ele foi assoprando nas assembleias dele, nas reuniões dele, nos cultos celestiais. Ele foi assoprando a doutrina dele, os ventos dele, e ele foi conquistando a simpatia do que a Bíblia chama de uma terça parte destes anjos. E pode acreditar, são os anjos mais poderosos, porque é uma das táticas do diabo. Ele vai na liderança, ele quer mesmo a liderança. Ele foi nos melhores mesmo, e ele conseguiu mais uma terça parte dos anjos que não caíram nas primeiras rebeliões. Ele conseguiu que essa terça parte de anjos se tornassem os seus seguidores. Mas para quê? Por quê? O que fracassou na primeira rebelião? Fracassou porque eles abandonaram o lugar de habitação deles, lutaram contra os anjos poderosos e eles queriam destruir o universo. No caso da queda do diabo, o negócio dele é dominar a terra, não destruir a terra. É ficar com o mundo para ele. Mas aí ele sofreu a resistência do arcanjo Miguel. Ou seja, o arcanjo Miguel ofereceu resistência, não caiu na dele, não foi na dele. E junto com o arcanjo Miguel, existe 2/3 de anjos que estão com ele. Quer dizer que a proporção do exército do diabo contra os exércitos de Deus é de 1 contra 2. Ele tem 1/3, o arcanjo Miguel tem 2/3. E começou uma nova batalha dos céus. Aquela primeira a gente não sabe quem é que lutou, que anjo que ficou para cá, que anjo que ficou para lá. Mas esta segunda agora, a gente já sabe que é do diabo contra o arcanjo Miguel, que é os anjos de Satanás contra os anjos do Miguel. Nós já sabemos que a proporção é de 1 contra 2, que é uma guerra gradual. Qual é o objetivo de Satanás? O reino dele no mundo, na terra. Não é destruir a terra, é ser independente de Deus. Deus no trono dele e o diabo no trono dele. Deus com o mundo dele e o diabo com o mundo dele. Então é um para lá e um para cá. E o que fez o diabo? Ele foi e ele observou toda a criação do homem sem se pronunciar, porque ele ainda está caindo, irmãos. Ele ainda está caindo. Tudo começou lá no Éden. O Éden, a gente tem que lembrar que é na terra, sempre foi na terra, tá bem? E ele era um guardião do Éden, tá bem? Ele era um guardião do Éden. Aí ele viu a criação de Adão. O livro de Hebreus e o livro dos Salmos diz que Deus chamou todos os anjos para se prostrarem diante de Adão e o adorarem. Não está no livro de Gênesis, mas está no livro dos Salmos e no livro de Hebreus. Que Deus disse que quando ele colocou o primogênito no mundo, esse primogênito é Adão, ele disse: todos os anjos de Deus o adorem. Estava se referindo ao Cristo que havia de nascer ainda, ia de surgir. Só que antes do Cristo surgir, Deus fez isso mesmo. Ele chamou os anjos e falou: sirvam a Adão. Bom, o diabo estava no meio deles, só que o diabo já está caindo, ele já está jogando as sementes dele, já tem os seguidores, até que ele dá o golpe certeiro. Chega, faz a tentação contra Eva. De Eva ele vem no efeito dominó e ele pega Adão, e de Adão ele captura todos nós. Nós fomos sequestrados pelo diabo. Por isso que Cristo diz que ele é um homicida. Ele promoveu a morte da humanidade. Quando ele fez isso, aí chegou a hora em que Deus pronunciou e disse que ele vai ser derrotado pela semente da mulher. Quer dizer, Deus já deu a sentença para ele.
Enquanto isso, ele deve se arrastar sobre a terra, ou seja, rastejar sobre a terra. E o diabo agora ele fica assim, entre a prisão dele, os céus e a terra. Mas como assim? Ele é um anjo. Aonde está o diabo? Na terra. Ele está na terra porque é o lugar em que ele foi criado. Ele foi criado como um querubim da terra, tá bem? Na terra. Agora, ele tem acesso ao primeiro céu, a porta do céu, vamos dizer assim, até o primeiro céu, aonde estão as nuvens, onde voam os aviões. Então, aqui dentro desse lugar, dessa cúpula que é a terra, ele tem acesso. Onde ele não tem acesso? Não tem acesso ao segundo céu, onde estão as almas dos salvos e os anjos eleitos, os portais eternos. Ali ele não tem acesso. E o terceiro céu ele não tem acesso. Esse aí ele não tem acesso. Mas no primeiro ele tem. Então ele voa entre a terra e os céus. E aí o livro de Jó diz que ele rodeia a terra. Ele vai rodopiando pela terra. O livro de Gênesis diz que ele vai se rastejando sobre a terra. Você vê que na tentação de Jesus, ele estava no deserto. Ele estava por perto, na terra, sempre na terra. Só que assim, entre a terra e os céus, E a batalha entre ele e o arcanjo Miguel continua acontecendo. Continua. Vai chegar um dia em que o apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra homens, carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades que estão localizados nas regiões celestiais. Por quê? Porque existem diversas castas de demônios que estão participando da rebelião de Satanás. Por quê? Eles ainda estão lutando para continuar no reino, tá bem? Eles continuam lutando, eles querem que o reino das trevas prevaleça. Eles estão lutando para isso daí. O arcanjo Miguel está lutando e agora Deus tem uma força-tarefa na terra. Deus não tinha uma força-tarefa na terra, agora ele tem. Qual é a força-tarefa? A igreja pelo sangue de Jesus e a igreja pelo Espírito Santo. Quer dizer, Deus tem uma força de resistência na terra, porque ele enviou Jesus Cristo, e ele tem também uma força-tarefa nos céus. Vai chegar um momento na história da humanidade em que Deus vai dar ao arcanjo Miguel a vitória. Quando for dada essa vitória ao arcanjo Miguel, aí o diabo já não tem mais acesso aos céus. Todos os principados e potestades que existem ali serão lançados para baixo. E quando eles forem jogados para baixo, o lugar de atuação de Satanás será só na terra. Aí começa o que o Apocalipse chama de a grande tribulação. A grande tribulação, que é o diabo só na terra. Ele já não tem mais acesso aos céus. Agora ele vai ter que atuar com um governo mundano mesmo. E isso vai acontecer, e a Bíblia diz que vai demorar 3 anos e meio, 42 meses somente. Por isso que ele resiste para não ser derrubado, porque ele quer continuar no domínio dele, mas será derrotado de acordo com a palavra de Deus. Bom, então nós vamos ficar com essa aula por aqui hoje, e eu vou abrir para os irmãos fazerem as suas perguntas.